Olá! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dos crimes patrimoniais. Nós estamos estudando o título 2 da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes contra o patrimônio. Pode mostrar o slide, por favor? Estamos no capítulo 6, que trata do estelionato e de outras fraudes. Na última aula, nós fechamos o artigo 171, falando a respeito da natureza da ação penal neste crime, e continuando os crimes de fraude no âmbito patrimonial, nós temos o artigo 171A, que trata do crime de organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativo financeiro, com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Bom, primeiramente, esse tipo penal foi acrescido pela Lei 14.476 de 2022. Essa lei, ela foi publicada no dia 22 de dezembro de 2022. Entretanto, no seu artigo 14, nós tivemos um período de vacatio legis de 180 dias. Esta lei, portanto, só entrou em vigor em junho de 2023. Tendo em vista esse período de vacância de 180 dias. Esta lei, ela não incluiu somente o artigo 171A do Código Penal, não. Essa lei vai dispor sobre diretrizes que deverão ser observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais. E, para isso, alterou o Código Penal, trazendo o crime de fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros, que é o artigo 171A, que nós vamos ver agora. Altera também a 7492, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional. Altera a 9613/98, que trata do crime de lavagem de capitais ou lavagem de dinheiro, para incluir as prestadoras de serviços de ativos virtuais no rol de suas disposições. Então, é uma lei que vai além do artigo 171A do Código Penal. Por conta disso, em razão da disposição sobre diretrizes que devem ser observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e a sua regulamentação, é que o legislador entendeu que a sociedade precisaria de um prazo para se adequar a essas diretrizes. Então, a vacatio não é por causa do crime. Porque se fosse somente a questão da tipificação, não haveria por que uma vacatio de 180 dias. Poderia a lei entrar em vigor, inclusive, na data da sua publicação, se é necessidade de vacância. Mas a vacatio se fez necessária porque esta lei não tem só natureza criminal. Como eu disse, ela vai trazer também diretrizes que deveriam ser observadas a partir de então na prestação de serviços desses ativos virtuais, como, por exemplo, as criptomoedas. Bom, por isso, o artigo 71A não entrou em vigor em 2022, e sim em meados de 2023.
Importante lembrarmos que a lei penal ela não pode ser aplicada no período da vacácio, salvo se fosse para beneficiar o réu. Então, se eventualmente tivéssemos uma lei com uma redação mais favorável ao réu, uma lei de natureza penal, ou até mesmo híbrida, né? Natureza mista, penal e processual, ao entendimento, porque a questão é controvertida, se ela poderia ser aplicada, já que é mais benéfica, ainda no período de vacância, prevalecendo o entendimento que, a priori, não, salvo se aguardar a entrada em vigor, trouxesse ali para o réu, para o condenado, prejuízo irremediável. Entretanto, o artigo 171-A não foi em melius. Muito pelo contrário, foi em pégios. Nos aspectos criminais, a 14.478/22 foi uma novatio legis impégios ou péios. E aí, além de não poder ser aplicada no período de vacância, ao entrar em vigor, não retroagiria em razão da regra do princípio da irretroatividade da lei penal, previsto no artigo 5º, inciso 40, da Constituição de 88. Daqui a pouco nós vamos ver a data em que a lei entrou em vigor, é importante, porque caso esta conduta tenha sido praticado antes da entrada em vigor, mesmo que no período de vacácio, a gente não vai poder aplicar 171-A, podendo, obviamente, responsabilizar o sujeito pelo artigo 171. Porque nós estamos falando de uma forma especial de estelionato. O artigo 171-A é um estelionato com especializantes, com peculiaridades. Então, se não for possível aplicar 171-A, aplica-se o artigo 171. E no que diz respeito ao artigo 171, esse crime é mais grave, porque a pena do estelionato, na sua forma simples, é de reclusão de 1 a 5 anos e multa, enquanto que aqui é de 4 a 8 anos e multa. Agora, importante a gente entender, até partindo de uma interpretação sistemática, topográfica da legislação, sob o aspecto da hermenêutica, que para estarmos enquadrados no artigo 171-A, que é o crime de fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros, é preciso que o sujeito esteja ali fraudando através de uma instituição financeira ou fraudando a própria instituição financeira. Então, cuidado. Nem toda fraude com utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros vai se enquadrar no artigo 171-A. Então, nem toda fraude com utilização de criptomoedas, por exemplo, vai se enquadrar no artigo 171-A. Para isso, é importante que se observe ali que a fraude está relacionada a uma instituição financeira ou a própria instituição financeira é a fraude, o engodo para obtenção da vantagem ilícita. Então, se não houver, se o sujeito ativo não estiver ali se apresentando como um corretor de uma instituição financeira, por exemplo, como um funcionário, dono de uma instituição financeira, de forma fraudulenta, não estará enquadrado no artigo 171-A, se enquadrando na norma geral do estelionato, que é o artigo 171.
núcleos do tipo. O artigo 171A tem 5 verbos: organizar, gerir, ofertar, distribuir e intermediar. Nós temos aqui o chamado crime plurinuclear, também chamado de crime de conteúdo variado, crime de ação múltipla ou ainda tipo misto alternativo. E aí, quando nós temos um crime com esta característica plurinuclear, ou seja, com mais de um verbo, mais de um núcleo do tipo, é possível aplicarmos o princípio da alternatividade. Se dentro do mesmo contexto fático, o sujeito executar mais de um dos núcleos, ele só responde pelo crime uma única vez. Caso contrário, se a execução de mais de um dos núcleos for praticada em contextos fáticos diferentes, ele vai responder pelo 171A quantos núcleos forem praticados em concurso de crimes. Seja um concurso material, seja uma continuidade delitiva, seja em concurso formal, haverá a incidência, mais de uma vez, do artigo 171A do Código Penal. Organizar, gerir, ofertar, distribuir e intermediar são os núcleos do tipo. O objeto material são carteiras ou operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativo financeiro. Antes da gente entender o que são ativos virtuais, já até dei o exemplo da criptomoeda, o que são valores mobiliários, por exemplo, ações, ou qualquer ativo financeiro, o artigo 171A exige um elemento especial subjetivo do tipo, com o fim de. Então, não adianta o sujeito ativo organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam esses ativos, esses valores, se não tiver o especial fim de agir, de com isso, através da fraude, obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Então, nós temos aqui um dolo específico, um especial fim de agir, um elemento subjetivo do tipo. Então, a obtenção da vantagem ilícita é o resultado naturalístico deste crime, assim como no estelionato. Artigo 171, obter vantagem ilícita. A diferença é que o estelionato, artigo 171 do Código Penal, só vai se consumar quando o sujeito ativo obtiver a vantagem ilícita. Claro que temos exceção nas figuras equiparadas, por exemplo, parágrafo 2º, inciso 5, em que a obtenção da vantagem não é necessária para a consumação do crime. A consumação antecipada no parágrafo 2º, inciso 5. Mas, em regra, o estelionato só vai se consumar quando o sujeito ativo obtiver a vantagem. Então, enquanto o estelionato é crime material, ou seja, é crime de resultado, o 171A, apesar de ser uma forma especial de estelionato,
é crime formal. É crime de consumação antecipada. O resultado naturalístico é mero exaurimento do crime. Então, o sujeito vai consumar o 171A quando organizar, gerir, ofertar, distribuir, intermediar carteiras ou operações que envolvam ativos virtuais, valores imobiliários ou qualquer ativo financeiro, independentemente de obter a vantagem. A consumação é antecipada ao resultado naturalístico. O resultado naturalístico é mero exaurimento. Entretanto, a questão é controvertida. Por quê? Porque estamos falando de um crime patrimonial. E há quem defenda que os crimes patrimoniais devem ser materiais. A consumação tem que depender da perda patrimonial. Então, tem que ter o prejuízo alheio para a consumação do estelionato. Inclusive na sua forma especial do artigo 171A do Código Penal. Então, há quem defenda que a obtenção da vantagem em prejuízo alheio é necessária para a consumação do 171A, assim como necessária para a consumação do 171. Entretanto, o entendimento que prevalece é de que este crime, ele é formal, ele é de consumação antecipada. A obtenção da vantagem em prejuízo alheio, a perda patrimonial, é mero exaurimento do crime. E aí, quando você tem o crime formal e o resultado naturalístico que mostra como mero exaurimento do crime, na dosimetria da pena, no cálculo da PPL, da pena privativa de liberdade, o juiz, no cálculo da pena base, conforme artigo 68, observando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, pode acrescer a pena base em razão da obtenção da vantagem. Então, mesmo que o sujeito não obtenha vantagem, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos. Uma vez obtendo a vantagem, a pena base poderá ficar além da mínima, 4 anos, em razão do exaurimento do crime. Então, o exaurimento do crime ele pode ser observado nos crimes formais para efeitos de cálculo da pena base, como consequência do crime. O que torna um 171A mais grave do que um 171? Já que ele não exige o resultado naturalístico para sua consumação. O fato de estar lesando não só o patrimônio, mas também a segurança das instituições financeiras, a segurança das finanças do próprio Estado, né? Da coletividade. Então, é mais grave por conta do bem jurídico tutelado. Vamos abrir aqui o slide para a gente falar sobre o objeto material, que são essas carteiras, operações que envolvam ativos virtuais, valores imobiliários ou quaisquer ativos financeiros. Então, vamos lá. Então, o objeto... Deixa eu só trocar a caneta aqui. Ó. Então, artigo 171A
do Código Penal acrescido em 2023. O bem jurídico, o objeto jurídico, né? Tutelado, claro que é o patrimônio, até porque estamos falando de crime patrimonial, mas também o sistema financeiro nacional. E aí, isso aqui vai autorizar a pena maior, porque nós temos 2 bens jurídicos tutelados, e vai nos levar à conclusão quanto à competência ratione matéria. Pela natureza da infração, que vai ser a Justiça Federal. Conforme o artigo 109 da Constituição de 1988. Então, o 171A, diferente do 171, é da competência da federal. Mas, como eu disse no início desse bloco, cuidado, porque nem toda conduta vai se enquadrar nesse artigo 171A. É preciso que o sujeito na fraude esteja se passando por instituição financeira ou, ainda que seja efetivamente instituição financeira, que haja ali fraude na organização e etc. do objeto material. Senão, vai responder pelo 171 e aí a competência não vai ser da Justiça Federal. Quanto ao objeto material. Em relação ao objeto material, nós temos... Para um pouquinho. Tá. Ué, cadê? Nós temos o ativo virtual, valores mobiliários ou quaisquer ativo financeiro. Então, que organiza, oferece, distribui carteiras ou intermedia operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou qualquer ativos financeiros, desde que, em exercício de instituição financeira, se enquadre no artigo 171A. Então, nós temos as carteiras e as operações de ativo virtual, valores mobiliários, e quaisquer ativos financeiros. Bom, os ativos virtuais são as criptomoedas.
que são as criptomoedas? São representações digitais de valor que pode ser negociada, pode ser transferida por meio eletrônico e utilizada para a realização de pagamentos ou com propósito de investimento. Então, cuidado, que não estão incluídos como criptomoedas a moeda nacional, a moeda estrangeira, a moeda eletrônico, que são recursos em reais mantidos em meio eletrônico, instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos ou serviços especificados ou a benefício proveniente desses produtos ou serviços, a exemplo de pontos e recompensas de programas de fidelidade e representações de ativos cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento, a exemplo de valores mobiliários e de ativos financeiros. Eu estou lendo a própria lei que acresceu o artigo 171A ao Código Penal. Artigo 1º, esta lei dispõe sobre diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais. O disposto dessa lei não se aplica aos ativos representativos de valores mobiliários sujeitos à lei especial e não altera nenhuma competência da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Artigo 2º. As prestadoras de serviços de ativos virtuais somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização de órgão ou entidade da administração pública federal. Ato do órgão ou da entidade da administração pública federal, a que se refere o caput, estabelecerá as hipóteses e os parâmetros em que a autorização de que trata o caput desse artigo poderá ser concedida mediante procedimento simplificado. Aí vem o artigo 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se ativo virtual a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizadas para a realização de pagamentos ou com propósito de investimento. Então, esse é o conceito de ativo virtual que nós temos com as criptomoedas, como, por exemplo, as bitcoins. Aí o artigo 3º diz o que não está incluído nesse conceito de ativo virtual. E aí foi o que eu li para vocês. Moeda nacional, moeda estrangeira, moeda eletrônica, instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos ou serviços especificados ou a benefício proveniente desses produtos ou serviços, a exemplo de pontos e recompensas de programa de fidelidade. Então, não entra no conceito de ativo virtual o PIX, né? Porque o PIX é a moeda nacional da forma eletrônica, né? Vai ser transferida ali eletronicamente. Então, não entra o PIX como ativo virtual. Também não entra programa de pontos, por exemplo, milhas, pontos que você conquista ali nos postos de gasolina, quando você vai abastecendo, vai ganhando pontos e recompensas, não entra como ativo virtual. Também não entra representações de ativos cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento, a exemplo de valores mobiliários e ativos financeiros. Então, nós vamos ter a definição de valor mobiliário em lei especial. Temos aqui o conceito de ativo virtual. E valor mobiliário? O conceito de valor mobiliário está previsto
na lei número 10.303 de 2001. Pode dar, por favor, que a gente vai ver no próximo bloco. Até já.